O plenário do Supremo deve analisar hoje uma lei paulista que permite a punição de empresas que pedem teste de gravidez ou comprovante de laqueadura para a contratação de mulheres. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e também da sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, tem uma lei federal sobre esse tema? Sim, ela é de 95, é a Lei 9.029, conhecida como Benedita da Silva. E essa prática ela é realmente considerada uma prática discriminatória. A legislação, inclusive, caracteriza como crime o empregador que exige teste, laudo, exame, enfim, qualquer declaração, seja que instrumento for, para demonstrar o estado ou não de gravidez ou comprovar laqueadura. Está prevista na lei, inclusive, a punição, uma pena que vai de 1 a 2 anos de detenção, além de multa. Então, empresas com esse tipo de prática, elas estão fazendo uma prática considerada ilegal de acordo com a legislação brasileira. Há decisões de tribunais trabalhistas no sentido de que, no momento da demissão, exigir o exame de gravidez seria permitido, não seria uma prática discriminatória, pois estaria preservando o direito da estabilidade que a gestante tem, que vai desde a concepção até 5 meses após o nascimento. Mas esse entendimento não é um entendimento pacificado. Mas no que diz respeito à admissão, isso é realmente um ato totalmente considerado discriminatório, está previsto na legislação como crime, não pode ser realizado pelas empresas. Então, por qual razão essa lei paulista está sendo questionada no Supremo? Bom, o questionamento aqui no Supremo Tribunal Federal diz respeito a uma questão de inconstitucionalidade formal. Na própria ação direta de inconstitucionalidade, quando se lê a ação, e aí se tem os motivos pelos quais está sendo questionada essa legislação aqui no Supremo, salienta-se o objetivo da lei, que realmente é evitar a prática discriminatória. No entanto, de acordo com a ADI, esta legislação, esse tema, melhor dizendo, ele não deve ser tratado por uma lei estadual. Eles, inclusive, lembram a existência dessa lei que eu acabei de mencionar, que é a Lei Benedita da Silva, que traz um tratamento a nível federal. Então, como a Constituição Federal estabelece que cabe à União legislar sobre matéria relacionada a direito do trabalho, esse tema deveria ser tratado exclusivamente pela União e não pelos estados. Então, esse seria um dos pontos da inconstitucionalidade. Como eu acabei de mencionar, é uma inconstitucionalidade formal no que diz respeito ao processo legislativo de elaboração da lei. Não houve, então, respeito a quem teria legitimidade para propor a legislação. E um outro argumento é no que diz respeito à proporcionalidade da punição. A punição prevê o cancelamento administrativo da inscrição estadual da empresa. E, de acordo com os argumentos que estão lançados na ADI, este tipo de punição ele é desproporcional porque existem empresas que essa inscrição estadual ela não tem tanta importância, porque para aquelas empresas que são vinculadas ao ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a inscrição estadual é uma condição sine qua non, indispensável. No entanto, tem empresas que não atuam, que não têm nenhuma relação com esse tipo de tributação, e aí esse tipo de punição seria inócuo, não haveria nenhum sentido, porque não faria diferença na vida da empresa ter ou não a inscrição estadual cancelada. Então, são esses os argumentos colocados pelos autores da ação direta de inconstitucionalidade. Esta ADI é o primeiro item da pauta. Como é que está o julgamento, rapidamente, para a gente encerrar essa parte, dessa votação? Bom, nós já tivemos o julgamento do ministro Dias Toffoli. Por enquanto, ele deve... Inclusive, ele julgou pela inconstitucionalidade desta lei paulista. O julgamento deve ser retomado com a apresentação do voto do ministro Edson Fachin. Da última vez em que ele esteve na pauta, ele foi suspenso por um pedido de vista do ministro Edson Fachin, já a parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido da procedência da ADI. Então, por enquanto, só o ministro Dias Toffoli entendendo que a lei realmente é inconstitucional. Tá ótimo, Gisele. Daqui a pouco a gente volta, então, no próximo bloco para falar dos demais assuntos presentes na pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal. Só um minutinho. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, será que os ministros concluem hoje o julgamento de um mandado de segurança
que está na pauta sobre as medidas provisórias? Esse mandado de segurança, inclusive, ele trata sobre o trancamento da pauta da Câmara dos Deputados em razão da não apreciação das medidas provisórias. Bom, está na pauta, o relator é o ministro Celso de Mello, e se for retomado, será retomado com a apresentação do voto-vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Este mandado de segurança ele foi apresentado por parlamentares que acabaram se insurgindo contra um entendimento que na época foi do presidente da Câmara dos Deputados em exercício, na época era o Michel Temer, e ele entendeu que as medidas provisórias que não fossem votadas dentro do prazo estabelecido na legislação, elas trancariam apenas as pautas, as sessões ordinárias e em relação às matérias que pudessem ser tratadas por medidas provisórias. O que isso significa dizer? Significa que propostas de emenda à Constituição poderiam ser votadas em sessões extraordinárias, proposta de lei complementar, resoluções e decretos legislativos não estariam alcançados, não seriam sobrestados, né? O sobrestamento, quando a gente fala de sobrestamento, trancamento da pauta, é exatamente para dizer que determinadas matérias, se elas não forem apreciadas, isso gera a interrupção da pauta, ou seja, a pauta fica sobrestada, não pode haver deliberação em relação a determinadas matérias. O entendimento, então, que foi na época do presidente da Câmara dos Deputados foi nesse sentido, de que as medidas provisórias, elas acabariam trancando a pauta apenas naqueles temas que pudessem ser tratadas por medidas provisórias, ou seja, temas de lei ordinária, e trancaria também apenas as sessões ordinárias. Isso, então, as sessões extraordinárias, elas poderiam acontecer normalmente para votar essas outras espécies normativas. Qual é o prazo hoje para a apreciação de uma medida provisória? A medida provisória, ela tem força de lei, ela é editada pelo presidente da República, desde que haja o requisito da urgência e relevância. Então, na nossa Constituição Federal, exige um prazo de que essa medida provisória ela deve ser encaminhada imediatamente para apreciação do Congresso Nacional, que tem, na verdade, um prazo de até 45 dias. Se dentro desse prazo ela não for apreciada, ela entra no que se chama de regime de urgência. E o regime de urgência tem como consequência exatamente esse sobrestamento, esse trancamento da pauta. Então, é dentro desse prazo que está previsto na Constituição, que é de 45 dias, que deve haver a análise, a apreciação dessa medida provisória no âmbito do Congresso Nacional. O entendimento do presidente da Câmara sobre o assunto está ou não valendo? Na verdade, permaneceu valendo porque houve um pedido de liminar quando esse mandado de segurança foi apresentado aqui no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Celso de Mello, quando ele apreciou, ele entendeu que a interpretação que foi dada pelo presidente em exercício da Câmara dos Deputados é uma interpretação possível, que não é uma interpretação ilegal. Então, dentro dessa linha de entendimento, ele indeferiu o pedido de liminar. Esse julgamento ele já foi iniciado aqui no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Celso de Mello, que é o decano do STF, teve a oportunidade de se pronunciar. Ele manteve o seu entendimento no sentido de que o trancamento da pauta não valeria para essas outras espécies normativas, né? De acordo com a intenção do constituinte, o trancamento da pauta seria apenas para matérias que pudessem ser tratadas por medidas provisórias. Então, enquanto uma determinada medida que ultrapassou ali o limite de votação não fosse analisada, outras medidas, a lei ordinária ou não poderia, na verdade, ser votada em relação a um tema que pudesse ser tratado por medida provisória, o que não excluiria a apreciação das outras espécies normativas, como eu já acabei de mencionar. Após o voto do ministro Celso de Mello, teve também a ministra Carmen Lúcia, ela já votou, acompanhando o relator, e aí nós tivemos um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, interrompendo o julgamento. Deve ser retomado, então, com a apresentação do voto-vista do ministro Roberto Barroso. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação hoje. Amanhã a gente volta para falar da pauta do Supremo de quinta-feira. Até amanhã. Até lá.